É muito interessante essa matéria que fala sobre câncer. Coloca aí a matéria. Tratamento contra câncer recebe nome bíblico. É interessante o que está sendo tratado aqui. É um tratamento com laser para destruir células, tumores, né, cancerígenos. E uma empresa foi farmacêutica aprovada pela Federal Food and Drug Administration dos Estados Unidos, né, irá comercializar um novo medicamento para o combate ao câncer. Seus criadores são de Israel e batizaram de Tocaud. Tocaud, é isso mesmo? Tocad. Um termo do Antigo Testamento usado para descrever o fogo eterno que ficava aceso no templo para queimar o sacrifício. Para os judeus tratava-se de um mandamento. Mantenha-se o tocad, o fogo, continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Levítico 6:13. É interessante você ver ali o tocad, né? Que é esse laser para destruir células tumorais. Né? Então, são pesquisadores israelenses que usam isso aí, né, para tentar destruir células tumorais. Eu acho muito legal pensar na medicina e doenças que há alguns anos eram doenças letais, que não tinham esperança de cura e hoje já estão tendo. Inclusive o câncer, que é uma doença que até alguns anos as pessoas nem falavam a palavra de medo. Hoje você tem tipos de câncer que são curáveis, né? O índice de cura é absurdo, alto. E eu acho muito legal poder dar uma boa notícia dessa, né? Um laser criado por pesquisadores israelenses, o nome é Fogo Eterno, Tocad, né? É muito legal isso, né? É tão bom, né, saber que Deus deu inteligência para homens e mulheres para criarem, né, avanços na medicina, né? Isso é muito legal, né, Rogério? Isso é uma coisa interessante para a nossa fé, né? Porque se a gente fosse acreditar como alguns ensinam e pregam, né, que só a fé e você não pode recorrer a nada além daquela fé, talvez até mesmo uma fé mística, né? Hoje a maioria de nós estaríamos aí, talvez não estaríamos aqui na realidade. Sim, sim. Então Deus ele coloca sabedoria, coloca capacidade na vida de alguns homens para auxiliar na nossa fé, principalmente em relação a algumas doenças, né? Tratamento. Eu sou muito grato a Deus. Eu tenho uma frase que eu acho muito legal, que eu vi essas frases de internet, mas que marcam a gente, né? Eu tenho uma cicatriz abdominal muito, muito grande, né, de vários centímetros, porque eu tive que fazer uma cirurgia de urgência. Eu tive uma obstrução intestinal. E graças à cirurgia, à médica que fez a cirurgia, houve a desobstrução. Desobstrução. Você entendeu? Isso aí. Né? Se não fosse a medicina, né, não haveria essa desobstrução. E eu louvo a Deus. E a frase é assim, não tenha vergonha das cicatrizes que você tem. Elas mostram que você foi mais forte do que aquilo que quis te matar. Eu acho legal isso, porque a cicatriz é fruto de uma cirurgia, tive que ser aberto, né? Mas graças a Deus que a medicina se desenvolveu a tal ponto. Se eu estivesse na roça, por exemplo, na época, eu estivesse no meio do mato, eu teria morrido. Sim. O intestino estava enlaçado e aí daria uma... como é que chama? Uma infecção. Infecção. É uma septicemia. É uma septicemia, exatamente, né? Então, olha que legal, poxa, tem pessoas agora que estão vindo essa matéria aqui e estão assim, meu Deus, eu posso ter esperança até na perspectiva da ciência, né? Na verdade, nesse contexto que você está trazendo, a cicatriz, ela traz uma marca de um mover onde uma história, uma lembrança foi contada. Me lembra a história de uma criança que o pai perguntava, ela na escola, não me lembro bem a história, mas ela na escola, e ela tinha algumas marcas muito fortes no braço. E essas marcas, elas remetiam... Aí foi perguntar para ela sobre as marcas, as crianças zombavam dela e tal. Eu falei assim, mas você não tem vergonha dessas marcas? Não. Essas marcas, elas lembram o amor do meu pai por mim. Porque onde a gente mora, no fundo da casa tem um lago, e o jacaré veio, o crocodilo veio e me pegou e tal. E essas marcas são as unhas do meu pai me segurando, me puxando para o jacaré não me levar para dentro do lago, não me matar. Então, cada cicatriz, ela tem uma história, ela conta uma história e essas histórias são interessantes. E glória a Deus que, de acordo com o tratamento ali, né, a laser e tal, e invocando o nome do Senhor, né? Fogo eterno. Fogo né? eterno. Então, quer dizer... É a ciência, né, se dobrando ali, se vertendo àquilo que é o poder de Deus. E como diz a palavra, né, não há mais limites para o homem. Não há limites. Então, o homem... esses dias a gente esteve lá na igreja, lá, a Renata, ela é lá da IBL Milanês, da pastora Miriam. E ela contando o testemunho dela, que ela teve câncer de mama,
E na segunda A que vai para a Coreia, para a China? Esta Ah, mesmo. Renata um beijo, Renata. Não é? A Renata trabalha no Hospital do Câncer, né? A Renata é uma querida. Beijo, beijo. Nós amo demais a Renata. E aí que está a questão. Então, quer dizer, a questão não é apenas a cicatriz física que é deixada, mas a cicatriz emocional, igual no caso dela, é público o testemunho dela, então posso compartilhar. Claro, claro. Ela falando que na segunda sessão de quimioterapia o marido dela separou dela. É. E ela trazendo o contexto que muitas mulheres que passam por essa situação de câncer são abandonadas pelo marido. Então, há a cicatriz física, mas também há a cicatriz emocional. Então, que bom, né? Desvirtuando um pouco, sair um pouco do contexto ali da matéria, mas que bom que o Senhor ele tem proporcionado essa cura não somente para o câncer físico, mas a ferida da alma também que tem sido provocada. Então, temos que focar nisso também, Cássio. É. Sabe? E uma coisa que o Rogério até pontuou aqui, isso é muito importante, sabemos que não é falta de espiritualidade recorrer à medicina. Sim. Não é? Porque Verdade, às vezes as pessoas... E tem pastor aí que está mandando jogar medicamento fora. Tá? Isso aí foi muito forte na década de 70, 80, né? Cássio, eu tenho Essa questão. eu tenho um pensamento em relação a isso, que é o texto dos 10 leprosos. Algumas pessoas vão ao culto, e domingo, se não me engano, eu comentei sobre isso na igreja. As pessoas vão ao culto e elas falam que foram curadas da enfermidade e jogam os remédios fora. Eu vejo naquele texto dos 10 leprosos, interessante que eles vão até Jesus e pedem, Senhor, cura-nos e tal. E Jesus os cura. Jesus tinha autoridade para falar com eles assim, falou assim, olha, vocês estão curados, pode voltar para a aldeia, pode voltar para a cidade, porque os leprosos eles tinham que ficar fora da cidade, isolados. E Jesus, ele tinha autoridade para fazer isso. O que ele diz? Volte ao sacerdote. Porque o sacerdote, que era a autoridade constituída para reconhecer se havia sido curado ou não. E é o que eu falo com as pessoas. Ah, eu fui curado. Então, beleza. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai preferencialmente voltar no mesmo médico que identificou a sua enfermidade e ele vai passar você pela mesma bateria de exames e ele vai testificar a sua cura. E aí você pode voltar e testificar que você foi curado e aproveitar a oportunidade e testemunhar para o seu médico do amor do Senhor. Então, o entendimento que eu tenho é esse. É justamente nessa passagem dos 10 leprosos. Eles foram curados por Jesus, volte ao sacerdote. Eu acho que nós, como cristãos, temos a mesma responsabilidade. Aí eu fui curado. Foi curado? Fui, senti, Deus falou comigo, o Espírito Santo de Deus e tal. Glória a Deus. Então você volta aos médicos para que eles possam testificar e ratificar essa cura. Exatamente. Traga, sim, o laudo da sua enfermidade e o laudo da sua cura para que você possa ter veracidade no seu testemunho. Porque muitas pessoas se dizem curadas, mas logo em seguida acontece de morrerem por aquela enfermidade. Verdade, né? verdade. E aí traz o esfriamento na fé de muitas pessoas, mas ele não falou que foi curado, que Deus é esse que diz que cura, mas não cura, entendeu? Então, como eu enfrentei uma situação na minha família, com a minha esposa, que minha sogra ela faleceu de câncer, e muitas palavras assim eram lançadas. Então, a gente tem que tomar Eu acho até cruel, né? Você vê até mesmo as, vão chamar de profetadas, né? Para pessoas, diretamente para pessoas doentes, né? Falando, você recebe a sua cura, você está curado, passa pouco tempo, a pessoa vem... E eu acho que, assim, que também assim, você joga sobre a pessoa a responsabilidade. Você está curada. Sim. Se a cura não se manifestar, porque você não teve fé. Não teve fé. Pô, isso é cruel. Deu brecha, estava em pecado, qualquer coisa nesse sentido, né? Isso é cruel mesmo. E tem pastores, né, que não sei se hoje fazem, mas quando eu me converti havia muitos pastores. Pode jogar todos os seus remédios fora. Isso é o exemplo de fé, isso é exercitar sua fé e tal. Verdade. E a gente sabe. Igual pessoas, por exemplo, que têm epilepsia e tem que tomar medicação tarja preta para controlar. É problemático porque você tem descrições em casos da Bíblia, lá no Novo Testamento, do lunático, que parecia a descrição de ataque epiléptico, que era fruto, no caso da Bíblia, de uma possessão demoníaca. Mas você tem pessoas hoje que conseguem ter uma vida normal, mas tem que tomar medicação constante. Se o pastor mandar tirar, pode dar um problema grave, o pastorado tem que ter muito juízo. Muito cuidado com isso. Uma outra questão também que a gente tem que avaliar é um pastor que a gente conhece comentando a situação que ele estava numa determinada igreja e houve aquele mover e tal, e chegou uma pessoa deficiente até ele, acho até que eu já comentei isso aqui, chegou uma pessoa deficiente até ele e falou assim, pastor, impõe as mãos, eu quero ser curada. Aí o pastor parou, olhou para ela e falou assim, para que você quer ser curada? Ela não soube responder. Porque muitas vezes, hoje ela continua paraplégica e fazendo a obra do Senhor.
que ela entendeu que a necessidade de cura dela não era para glorificar o Senhor. Tem muitas pessoas que hoje querem ser curadas, mas não para glorificar o Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então essa questão de, vai lá, joga os remédios fora, faz isso, não sei o quê. É uma direção de Deus? Aí é uma direção de Deus. Não, mas antes eu vou de fato descobrir se eu estou curado ou não. Vou buscar aquele que pode avaliar e pode dizer se eu estou de fato curado ou não. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.